Olá pessoal, boa noite. Eu sou Rafael Moraes, sou editor da Primeiro Lugar, sou um dos fundadores da editora. Como sempre, estou sempre por aqui comandando, conduzindo essas lives. Hoje eu trago mais um convidado, mais um autor da Primeiro Lugar, para a gente falar sobre literatura e futebol. E, Mas antes de começar, eu queria fazer uma pequena introdução aqui, falar sobre o que está acontecendo nos últimos dias na editora, né? Trazer as novidades, aproveitar esse momento, esse espaço também para falar um pouco sobre o que a gente vem produzindo. Quem apoiou os projetos de catarse dos livros Bicha e A Verdadeira Regra do Impedimento já estão recebendo seus livros. Os livros já foram enviados, começaram a ser enviados na semana passada. Os livros começaram a chegar nas casas das pessoas, né? A greve dos Correios finalizou e as entregas estão se normalizando aos poucos. Então fique atento, se você foi um dos apoiadores, você vai receber o seu livro em casa breve. Outra informação, recebemos uma nova, não foi uma nova tiragem, né? Alguns livros extras do O Contra-Ataque, o futebol é uma manifestação cultural, dos autores do coletivo Contra-Ataque, são 10, 11 autores, eu nem lembro de cabeça, que são 10 autores, e esse livro estava sem estoque, e nós conseguimos mais 19 livros, sendo que desses 19, nós já vendemos alguns, então se você tiver interesse em adquirir o seu, corra, porque vai acabar já, são apenas, acho que temos menos que 10 agora, nesse momento, então os livros estão acabando muito rápido, né? Agora sim, vamos falar sobre Vou falar um pouco sobre a live de hoje. Eu tenho um convidado que eu vou colocar aqui no ar para vocês. Deixa eu convidar para que ele entre aqui na live. Bater um papo sobre um papo mais sem roteiro. Hoje não tem roteiro. Hoje é para conversar sobre literatura, sobre futebol, sobre leituras, sobre livros. Quem está comigo hoje é o Evandro Ferreira Gomes, cearense. Creio que não sei onde ele nasceu, se foi em Fortaleza, no interior. Mas o Evandro vai se apresentar para a gente. Ele é o autor de um dos nossos próximos lançamentos, o livro Crônicas Corais. Quem não conhece o livro ainda, vai aqui na nossa timeline. Vocês vão encontrar a capa do livro, informações sobre o autor e também informações sobre o livro Crônicas Corais, que já daqui a pouco a gente vai contar a novidade, né? Não vou contar agora, não. Primeiramente, eu queria dar boa noite para você, Evandro. Por favor, se apresente para quem está acompanhando a live. Quem é o Evandro Ferreira Gomes e qual é o time do coração dele? Boa noite, Rafael, boa noite, pessoal que está aí vendo sua live. Eu me chamo Evandro Ferreira Gomes, eu nasci em Fortaleza, sou aqui do estado do Ceará, né? Torço Ferroviário Atlético Clube. Agora, daqui a 4 dias, dia 5 de outubro, vai completar 40 anos que eu fui pela primeira vez ao estádio, muito criança, enfim, levado pelo meu pai. Meu pai, inclusive, faz questão de dizer torcedor do Ceará, né? Me levou no jogo do Ferroviário com o Fortaleza, uma partida que terminou 0-0, que eu tenho alguma lembrança assim, na memória afetiva, na memória visual. Lembro muito bem do goleiro do Fortaleza de camisa azul, do goleiro do Ferroviário de camisa verde, e esse fato está completando 40 anos agora. Então, talvez por conta desse meu vínculo histórico com o futebol, mais especialmente com o ferroviário, eu acabei me tornando um pesquisador, né? Eu segui carreira profissional totalmente diferente dessa área de historiador, de pesquisador, né? Na realidade, eu sou formado em economia, trabalhei a vida toda com consultoria de empresa, né? Principalmente na época que eu fui com uma especialização em marketing, um mestrado em administração. Fui professor de inglês, hoje eu sou professor universitário na área de gestão, marketing, publicidade, enfim. E já são mais de 20 anos aí no mercado de trabalho nessas áreas e nunca deixei de lado, principalmente a curiosidade em relação às coisas do time que eu aprendi a torcer. Então, comecei a pesquisar, inicialmente por desejo de curiosidade própria, né? Muito em função das coisas que eu ouvia no estádio, nas arquibancadas de torcedores mais velhos, e ficava curioso de saber como é que tinham sido os detalhes daquelas histórias que eles contavam. E mergulhei nos jornais antigos, nas pesquisas, enfim. Acabei publicando
um livro em 2013 de dados sobre o ferroviário e me faltava escrever histórias em cima das histórias que eu contava, que eu ouvia, das histórias, inclusive, que eu testemunhei ao longo da existência do clube, enfim. Nesse período também, acabei sendo também diretor de marketing do ferroviário, fui diretor de futebol. Entre 2007 e 2014 eu estive ali na vida política do ferroviário, enfim, até hoje como conselheiro, enfim. Mas nunca deixei de lado essa curiosidade pelos fatos do passado, né? Me intrigava muito o Ferroviário não saber quem era o maior goleador da história do clube, quem era o jogador que mais vezes tinha entrado em campo com a camisa do Ferroviário, as estatísticas que os principais times do Brasil apresentam, né? Certamente porque houve pessoas que pesquisaram isso depois de um tempo, né? Isso é uma coisa que a gente não dava muito valor, principalmente aqui no Brasil. E eu acabei encampando essa ideia de pesquisar sobre o ferroviário, virei um pesquisador do ferroviário, faço isso no tempo livre, né? Acaba sendo um hobby também. E o livro que a gente vai falar na sua live é justamente um livro de crônicas sobre histórias que eu ouvi, que eu pesquisei, histórias que estavam esquecidas, né? Que estavam claramente fadadas ao esquecimento, né? À medida que as pessoas mais velhas fossem indo embora, né, morrendo, enfim, essas histórias iriam passar despercebidas, iriam ser esquecidas. Fui atrás de atores dessas histórias do passado, conversei, enfim, já são 30 anos, né? Eu comecei muito garoto, né? Influenciado também pelo meu pai, que tinha muito interesse em que eu aprendesse na época um sistema novo para os computadores, que era o banco de dados. Pois não. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o livro daqui a É, pouco, mas eu queria entender melhor essa história. 5 de outubro de 1980, correto? isso, Primeiro jogo que você exatamente. foi assistir. Isso. Aliás, coincidência, 5 de outubro é quando a editora completa aniversário também. 5 de Olha aí. outubro de 2017, são 3 anos, vamos completar semana que vem. Mas, voltando ao assunto, pelo que eu entendi, você foi para um jogo do Fortaleza contra o Ferroviário, Isso. seu pai torcedor do Ceará. Qual era a Isso. intenção dele? Era que você torcesse para o Ferroviário contra o Fortaleza e acabou dando certo, virou Ferroviário e Não, fez? na realidade, ele era um torcedor pouquíssimo ativo, né? Ele não ia para estádio, gostava de futebol como uma pessoa normal, mas vinha de uma família que torcia Já o Ceará. faleceu. Já faleceu em 2016. E Qual era o nome dele, só ele, para a gente ficar sabendo? José O nome Gesso, dele. José Seu Gesso José, responsável Montenegro, por esse amor aí do Ferroviário. isso. E aí, a família toda, os irmãos dele, inclusive de ir para arquibancada e tal, mas ele não era muito chegado. E eu tinha na minha rua dois amigos que eu brincava muito, o Edson e Eberson. O Eberson, inclusive, até hoje é muito ligado ao Fortaleza. E o Edson, apesar de não morar mais no estado do Ceará, ele mora no Piauí, eles eram meus dois amigos mais próximos. E eu acabei sendo influenciado pelo Edson para torcer Ferroviário. Né? E isso foi em 1979. O Ferroviário foi campeão cearense nesse ano. E embora eu não tenha visto isso no estádio, mas eu vi a movimentação. O pai dele torcia Ferroviário, a mãe torcia Fortaleza, eram dois torcedores do Fortaleza e dois do Ferroviário, do Fortaleza. Ele vai ver essa live, ele lembra desse fato. Ainda ontem, ele brincando no grupo do WhatsApp que a gente tem aqui, ele disse que ele influenciou pouco, que ele me queria do lado de lá para eu desempenhar esse trabalho de pesquisa pelo lado do Fortaleza. Ele disse, não, você foi pouco influente naquela época. Então, o irmão dele acabou me influenciando mais. E quando chegou 1980, eu comecei a acompanhar o futebol e pedi meu pai para me levar no jogo. Então, ele simplesmente me atendeu, por coincidência, poderia ter sido um jogo do Ceará, mas era um jogo do Ferroviário com o Fortaleza. E ele foi comigo. Né? Ele me levou no jogo e me levou durante toda a década de 80, todos os jogos que eu pedia para me levar. Até o dia que eu fiz 18 anos de idade, ele está aqui a chave do carro, agora é com você. Nunca mais pisou no estádio. Ou seja, ele me levava realmente porque queria, né? Me acompanhar, Uhum. enfim, uma programação que a gente fazia junto. Isso no antigo estádio Presidente Vargas, né? No antigo estádio Castelão, né? O futebol era menos elitizado, né? Hoje está uma coisa meio estranha, mas enfim, era aquela coisa de você ficar ali agarrado no alambrado, né? Eu ali muito quietinho, tímido, às vezes, porque com a presença do seu pai ali do lado,
não podia dizer um palavrão, mas ficava rindo do palavrão que os outros falavam. Então, já nessa época, eu comecei a escutar essas histórias. Histórias que as pessoas contavam, principalmente os torcedores mais velhos. E eu fui aprendendo um pouco da história do Ferroviário ouvindo essas pessoas. Só que essas pessoas contavam histórias meio atravessadas, não necessariamente do jeito que a história tinha acontecido, lembrava do fato muito vagamente, mas enfim, falavam coisas, né, que a gente, depois, quando eu tive a oportunidade de fazer as pesquisas, muitos anos depois, eu lembrava, enfim, acabava me deparando com aquele fato que eu tinha ouvido, aí eu lembrava que o cara tinha falado aquilo na hora que tinha acontecido tal fato, enfim. Então foi praticamente até um reencontro assim, com coisas que eu fazia com 6, 7, 8, 9 anos de idade, né, quando eu tinha, já andava, já frequentava ali os estádios aqui do futebol cearense. Bacana. Vamos voltar para o presente agora. A Vamos gente lá. vive esse período de pandemia, isolamento social, quarentena. Apesar de que a maioria dos estados, das cidades já estão afrouxando, né, as medidas, de certa forma a gente ainda não vive na mesma sintonia que a gente vivia antes da pandemia, antes de março, quando a gente começou a se isolar. Mas essa quarentena, Evandro, ela tem sido produtiva para você? Eu acho que, pelo que eu entendi, as crônicas corais foram escritas, a maioria delas pelo menos, durante esse período de quarentena. É isso? Exatamente. Quando veio ali aquele lockdown em final de março, né? Meio A para o gente final, né? Do meio para o final. todo mundo acabou sendo pego de surpresa e aí você passava 24 horas dentro de casa, né? Sem poder sair. Enfim. E, enfim, eu acabei voltando, comecei a ler muitas coisas, fiquei lendo e me deu vontade de voltar a escrever. Até porque quando eu lancei outra cria, essa daqui, ó, o Almanaque do Ferrão, O almanac. O Almanaque do Ferrão em 2013, Mostra aí o, mais um tempinho para a gente ver, foi muito o rápido. Almanaque do Ferrão, Mostra mais aí. basicamente, o Almanaque do Ferrão é um livro de quase 600 páginas, mas ele é um É uma livro bíblia. de dados, de fichas técnicas, né? Sim. Eu cometi a loucura de passar 23 anos pesquisando, né? Então, quando eu tive que fazer essa pesquisa com essas fichas técnicas, eu tive que passar, literalmente, desde que o Ferroviário foi fundado em 1933, eu tive que pegar todos os jornais de 33 até 2008, que foi o ano que eu terminei a pesquisa, e olhar jornal por jornal. Então, muitas coisas ali, eu não olhava só a ficha técnica, eu tinha que ler a matéria escrita pelos jornalistas da época. Então, eu acabei pegando a história toda e peguei 2 cadernos inteiros de anotações com coisas interessantes, com coisas pitorescas, com coisas que as pessoas, que eu nem imaginava, que eu nunca tinha ouvido falar, com coisas que as pessoas diziam para mim quando eu ia para o estádio pequenininho, né? Aí eu lembrava que eu tinha ouvido essa história e tal. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu peguei esses 2 cadernos cheios de anotações e comecei a folhear. E me veio a ideia de resgatar um antigo projeto que era sobre crônicas. Por quê? Porque em 2008, de 2008 a 2010, eu fui editor, na época como diretor de marketing do Ferroviário, eu fui editor de uma revista chamada Expresso Coral. E na revista tinha um espaço de crônicas. E das 10 edições, 9 eu escrevi as crônicas que foram publicadas. Então, eu já fazia isso de 3 em 3 meses, que eu tinha que produzir uma crônica para a próxima edição. Então, eu pegava essas histórias que eu vinha pesquisando e já colocava. Só que agora, agora na época da pandemia, eu recuperei essas 9 crônicas, modernizei e escrevi mais 10. Né? Escrevi mais 10 inéditas aí nesse processo. E uma 11ª, quer dizer, seria a 11ª, eu tinha publicado no jornal O Povo, quando o Ferroviário foi campeão brasileiro, em 2018, quebrando um jejum aí de 23 anos sem título. Então eu peguei também essa que tinha sido publicada no jornal, juntei essas 20 e disse, agora vai sair. Então, abril e maio, todas as noites, né, quando aqui em casa o pessoal adormecia, né, quando tinham passado lá a correria do dia, né? Todo mundo em casa, enfim, à noite eu desligava a TV justamente para não ver aquele momento ali terrível da nossa história. Todos os dias aumentava o número de mortos, enfim, programação especial na televisão. Eu me desliguei daquilo durante
algumas semanas e condensei essas 20 crônicas e surgiu aí o Crônicas Corais. O Crônicas Corais que vai ser lançado provavelmente em dezembro. Pode ser que seja um pouco antes, a ideia é que seja em dezembro, né? A gente está ainda em fase final de edição. Hoje mesmo estávamos trabalhando, você nem sabe disso, Evan, trabalhando na diagramação, preparando o livro para mandar para impressão, antes das últimas revisões, antes da impressão. E o livro já está em pré-venda, para quem não sabe ainda. Começou essa semana, acessando www.ed. Eu vou até colocar aqui no comentário, para que ninguém, para quem estiver acompanhando, já verificar direitinho qual é o site, né? ED, com D mudo, primeiro lugar por extenso, que é o nome da editora, primeiro lugar, .com.br / Crônicas Corais, o nome do livro. Acessando esse site, se eu terminar aqui de colocar, Crônicas Corais, publiquei, eu vou até fixar aqui para ficar, para quem for entrando, já ficar vendo o site. Acessando edprimeirolugar.com.br / Crônicas Corais, você vai poder fazer a sua compra na pré-venda, garantir o seu livro, faça isso quanto antes que ele esgote. O livro vai custar, o livro custa R$50, mas na pré-venda, preço de pré-venda, apenas para quem vai comprar na pré-venda, ou seja, quando a pré-venda esgotar, esse preço vai cair, 20% de desconto. Tá? Comprando na pré-venda tem 20% de desconto. Acesse agora, edprimeirolugar.com.br / Crônicas Corais, bem fácil de você fazer a sua compra online, só acessar lá, escolher o seu livro, colocar o seu CEP e fazer a sua compra online, pagar no cartão de crédito, pode dividir, acho que até em 10, 12 vezes, eu nem sei. Acessando lá, vocês veem em quantas parcelas você pode dividir, pode pagar no boleto. Se quiser entrar em contato com a editora, manda a mensagem que a gente faz a geração do seu pedido também. Entregamos na sua casa para você não ter esse risco de ter que sair. Livraria, né? As livrarias em shoppings, não é legal ir nesse momento, então você recebe o livro em casa. Quem for chegando, quiser mandar pergunta. A editora entrega para todo o Brasil, né? Todo o Brasil, qualquer cidade, é o mesmo valor, inclusive, é importante dizer isso, né? R$9 para qualquer lugar do Brasil, o mesmo valor de frete. A diferença é no prazo, né? A entrega para São Paulo tem um prazo diferente da entrega para Manaus, por exemplo. Mas até surpreende, sabe? A entrega para São Paulo é mais rápida do que a entrega para Recife, por exemplo, que está aqui do lado de Natal, onde fica a sede da editora. Sobre o livro, Evandro, falando mais especificamente das crônicas, das 20 crônicas que as 10 que foram selecionadas e as outras 10 que foram produzidas especificamente, exclusivamente para o livro. Tem alguma ou algumas que você poderia destacar, que você mais gosta, que você acha que traduz mais o sentido, o objetivo do que você quer estar levando com esse livro para o leitor? Em alguma ou algumas? Olha, é difícil você falar, é igual a filho, né? É difícil você dizer qual é a sua favorita, enfim. Na realidade, o Crônicas Corais é um livro, como eu falei, de 20 crônicas, e eu acho que cada uma das crônicas, ela aborda um tema específico da história do ferroviário, né? Acima de tudo, uma visão histórica de quem, eu digo até na apresentação do livro, são fatos e feitos, né? São pessoas, jogadores, dirigentes, enfim. É meio que uma ode às pessoas mais importantes da história do ferroviário. Então, por exemplo, não poderia deixar de escrever uma crônica especialmente para Valdemar Caracas, que foi o fundador do ferroviário, foi o primeiro treinador do ferroviário campeão em 1945. Então, tem uma crônica específica para ele. A que abre o livro. Como? É a que abre o livro. A crônica número 1, exatamente, a que abre o livro. Aí depois, eu estou até com a relação aqui, depois eu falo, por exemplo, sobre um ex-jogador, Manuelzinho, que está vivo até hoje, inclusive, ano passado encontrei com ele no estádio. Ele é o jogador que mais vezes atuou com a camisa do Ferroviário, são mais de 400 jogos. Né? Quem descobriu esse jogo? O Almanaque do Ferrão. Quem descobriu esse fato, né? O Almanaque do Ferrão, porque ninguém sabia. Sabia que ele tinha passado 16 anos
na trajetória dele como jogador de profissional, passou 16 anos no Ferroviário, um jogador que veio do Piauí, mas ninguém, né, trabalhou na RVC, Rede de Viação Cearense, ele era mecânico por lá, enfim. Mestre de metalurgia, né, para ser mais preciso. Antigamente os jogadores tinham um emprego paralelo, né, além de jogador de futebol. Então ele também está homenageado. Zé Limeira, que foi um torcedor símbolo quando eu era garoto, também está homenageado. Antônio Stelita Aguirre, que foi um diretor de comunicação do Ferroviário muito atuante ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, faleceu muito repentinamente, muito jovem ali. Foi uma pessoa que eu tive muito contato. Eu era meio que discípulo de Antônio Stelita Aguirre, ia para as rádios onde ele tinha programa oficial do Ferroviário, participava, ficava ali nos bastidores para pegar as notícias, né? Quem vai ser a próxima contratação. Me lembro na final do Campeonato Cearense de 1994, foi num domingo, sábado à noite, ele tinha um programa na já extinto aqui, Rádio Iracema, de Fortaleza. Estive lá com ele, ajudando na produção do programa, enfim, todo mundo ansioso, porque no outro dia tinha a final, o Ferroviário tinha que pelo menos empatar com o Ceará para ser campeão cearense. Não era campeão cearense desde 1988, precisava, enfim, ganhar. Então tem uma crônica em homenagem também ao Antônio Stelita Aguirre e vários outros textos, né? Todos os títulos do Ferroviário estão contemplados, o título de 45, 50, 52, 68, que é um título invicto. Até hoje o Ferroviário é o último campeão cearense invicto, ninguém mais conseguiu ganhar um campeonato cearense sem perder nenhuma partida. O último foi o time de 1968. É até uma crônica muito emocionante, porque em 2014, e aí eu fui testemunha da história, eu me reuni com 5 jogadores que tinham sido campeão em 78. E alguns deles, inclusive, não se viam desde aquela época. É o caso, por exemplo, do goleiro Cavalheiro, que é um goleiro gaúcho, que não voltava a Fortaleza para rever os velhos companheiros desde aquela época. E ele voltou, assim, de surpresa, e aí saiu ligando para um, para outro. Eu acabei ajudando com alguns contatos que eu tinha na época, e conseguimos reunir daquele time 5 apenas. Foi uma pequena amostra, mas foi um encontro extremamente emocionante. Eu participei desse encontro, né, ouvi as histórias daqueles já senhores, 60, 70 anos de idade, né? Alguns, inclusive, já faleceram depois, logo depois, inclusive, o ponta esquerda desse time, Raimundinho, faleceu. Agora, 1 ou 2 anos atrás, o Mano, ponta direita desse time, também já faleceu. Tem uma outra crônica que eu acho muito legal, assim, que me deu muito prazer escrever, porque eu meio que me sinto responsável também pela redescoberta desse feito. O Ferroviário teve um goleiro na década de 70. Na realidade, ele veio para o Ferroviário em 1969. Tá até aqui ele aqui, ó. Tô com o copo dele aqui. Marcelino, goleiro carioca. Mora em Fortaleza até hoje, mas ele é carioca. Muito bonito esse copo. Hã? O copo é muito bonito. Foi um copo que foi lançado no ano passado, uma campanha de copos quando os torcedores adquiriam no estádio. Então, esse goleiro, ele veio em 69. Para você ter uma ideia da importância desse goleiro, ele era da Portuguesa Carioca, e na época que ele veio para o Ferroviário, a Portuguesa Carioca estava excursionando na Europa e tinha jogado contra o Real Madrid, para você ter uma ideia. E ele tinha sido um dos melhores em campo, né? Quando ele voltou para o Rio de Janeiro, surgiu o convite, através de um dirigente do Ferroviário que conhecia o pessoal da Portuguesa Carioca, para ele vir para o Ferroviário. E o dirigente da Portuguesa Carioca falou para ele, você quer ir para o Nordeste? Vou logo te avisando. Você vai passar fome e vai comer barro. Né? Aquela visão antiga do Nordeste. E aí ele veio, mesmo assim ele veio, mora em Fortaleza até hoje, e ele veio em 69 e ficou... Só um comentário, aproveitando, Evandro. Você falou dessa visão antiga do Nordeste, tem muita gente que ainda pensa assim. Tem gente que fala, verdade. Sai um comentário hoje, inclusive, de alguém importante do Brasil, dizendo que o nordestino, quando vê água, parece que fica parecendo que ganhou na Mega Sena. Eu acho que essa pessoa precisa visitar mais o Nordeste, conhecer mais o povo nordestino, saber que a gente fica alegre por qualquer coisa, não só por água. A gente fica alegre porque a água é fonte de vida, é fonte de renda para a população.
não só do Nordeste, mas como do Brasil inteiro. E no Nordeste tem muita água, assim, se você visitar, o Nordeste não é só sertão, o Nordeste é sertão, é serra, é mar, o Nordeste tem de tudo. Então, quem tem esse pensamento precisa visitar mais o Nordeste e conhecer que aqui não é um deserto, que não tem, que a água, que não é um deserto sem água. O Nordeste é muito mais do que isso, é um país florido, né? Sem Desculpa o dúvida. desabafo, pode continuar. Ah, sem dúvida. E ainda mais bastante pertinente, porque o momento que a gente vive hoje no Brasil, muitas vezes é de um grande retrocesso. Né? Então, ideias como essa que eu estou falando de 1969, elas voltaram, né, à tona, enfim. Exatamente. Preconceito, infelizmente é uma realidade. Então ele veio, né? Mesmo recomendado, mal recomendado para vir, ele veio, constituiu família, ficou vários anos no ferroviário, e em 1973 ele passou mais de 16 partidas sem sofrer gols, que deu um total de 1.295 minutos. Eu nunca tinha ouvido essa história nos meus 15, 20 anos de arquibancada. Vez ou outra, eu escutava torcedores falando desse goleiro. Até porque quando eu era criança, esse goleiro jogava no América. Eu cheguei aí, jogo do Ferroviário, ele já em final de carreira. Eu cheguei aí, jogo do Ferroviário, levado pelo meu pai, que ele era o goleiro, e eu ficava ali atrás da grade, no estádio Presidente Vargas, eu via, eu lembrava. Marcelino era o nome, na época, inclusive, para mim, Marcelino era aquele livro, né? Marcelino Põe Vinho. Então, quando eu vi um goleiro chamado Marcelino, na mesma hora eu já lembrei do livro que eu estava lendo na escola, se não me engano, isso em 1981, 1982. Ele jogava no América. E eu sabia que ele tinha jogado no Ferroviário porque as pessoas falavam, né? Só que a década de 70, para mim, eu nunca tinha acompanhado, eu não tinha nem idade para acompanhar o Ferroviário. E aí eu, fazendo as pesquisas pro Almanaque do Ferrão, eu achei simplesmente absurdo. Um recorde sensacional. É até hoje a quarta melhor marca no Brasil, é uma das melhores do mundo e ninguém fala. Mas na época foi muito falado. Saiu na revista Placar, né, que era a principal publicação de futebol no Brasil, uma matéria especial. Aí como pesquisador, eu fui atrás e resgatei. E o mais interessante foi que quando eu descobri, ou redescobri esse recorde, em 2008, mais ou menos, 2007, 2008, eu procurei o Marcelino, né? Procurei saber se estava vivo, enfim, aí ele fala com um, fala com o outro, e acabei descobrindo que ele morava aqui num bairro chamado Cidade 2000. Descobri o telefone e liguei para ele. Quando eu falei para ele do recorde dele, a primeira coisa que ele me disse foi o seguinte: ah, achei que ninguém mais lembrasse disso. Ou seja, ele estava já acostumado com o ostracismo, né? Nunca mais tinha pisado no estádio do Ferroviário, não tinha perdido contato, não acompanhava mais futebol. Eu peguei, fui na casa dele, peguei ele, levei um jogo na época, Ferroviário e Uniclinic. Até falei com um amigo meu que era jornalista, Rafael Luiz, que hoje é proprietário de um site muito bacana chamado Verminosos por Futebol. Rafael Luiz fez uma Sim. matéria para ele, né, uma foto dele assim na laje do estádio do Ferroviário, voltando lá depois de, sei lá, 30 anos que ele não pisava ali. E aí eu acabei, de certa forma, redescobrindo, né? Esse feito foi um feito histórico. Ele tinha, para você ter uma ideia, ele tinha a premiação, a diretoria da época tinha prometido para ele, se ele quebrasse o recorde, que existia um recorde nacional, que era de um goleiro chamado Jorge Reis, um ano antes, pela Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. Esse Jorge Reis tinha sido companheiro do Marcelino na Portuguesa Carioca. Era um goleiro mais velho e tudo, e ele mais novo chegou a conviver com um recordista. A diretoria da época prometeu para ele um Fusca, 0 km, se ele conseguisse bater o recorde. E ele não conseguiu por alguns minutos. E quem quebrou esse recorde foi um ex-jogador do Ferroviário que tinha sido companheiro dele nos anos 1970. O recorde é de 73. 3 anos antes ele tinha jogado com o Ibsen, que era meio campo do Maguari, que nem, é um time que já até foi extinto, mas era um time muito tradicional aqui do futebol cearense. E aí o Ibsen jogando com a camisa do Maguari quebrou a invencibilidade do Marcelino, mas ficou o recorde, 1.295 minutos. Eu, nos anos 80, nunca tinha ouvido falar disso, nos anos 90, nunca tinha ouvido falar disso, nos anos 2000, nunca tinha ouvido falar disso. Quer dizer, que somente quase 30 anos depois que comecei a frequentar o estádio que eu descobri isso. Então, tem uma crônica, assim, talvez tenha sido a que tenha me dado mais prazer escrever, porque eu me sinto meio pai da criança de ter redescoberto isso. Falei, inclusive, com o Marcelino há 2, 3 meses atrás, porque eu convidei ele para
para fazer uma live, né? Pelo canal no Instagram do Almanac do Ferrão, né? Que a gente movimenta lá de vez em quando fazendo live com ex-jogadores. Mas ele não tem muita habilidade com ferramentas tecnológicas, enfim. Diz que um dia participa, no dia que o filho dele puder ajudar lá para botar o celular na frente dele, mas a gente ainda vai fazer. E aí falei para ele, ó, vai sair um livro e você está no livro, sua história está no livro. Ele morreu de agradecer, enfim, uma pessoa super simpática, pessoa que ficou viúva recentemente também, enfim, construiu família, e eu acho que merece todas as homenagens possíveis do Ferroviário e do futebol cearense, porque eu acho que ninguém vai conseguir quebrar um recorde desse hoje em dia no futebol do jeito que o futebol é Dificilmente. hoje. E, enfim, Dificilmente vai acontecer. pois é. E tem várias outras crônicas. Tem, por exemplo, a primeira vez que o Ferroviário jogou no Maracanã, né? Um jogador que hoje mora em Petrópolis, chamado Almi, foi o cara que fez o gol. Então tem uma crônica falando sobre esse fato. Tem crônicas sobre os títulos, né? 88, 94, 95, 94, 95, o famoso bicampeonato do Ferroviário. Tem crônicas com alguma crítica política, né? Dos bastidores do Ferroviário ali no final dos anos 90, meio que mudaram o curso da história. O Ferroviário na década de 90 tinha um poderio muito grande aqui no futebol cearense, inclusive politicamente ele era muito influente, e aí houve uma espécie de golpe político ali nas eleições de dezembro de 1997, e ali o Ferroviário entrou numa decrescente, numa trajetória ali que, sabe, de empobrecimento mesmo, principalmente ali na primeira década dos anos 2000, e aí deixou de participar de competições importantes, como Copa do Nordeste, o próprio Campeonato Brasileiro, dificilmente entrava até na Série B, e isso foi recuperado recentemente, inclusive o Ferroviário sendo campeão brasileiro, que é um feito inédito também. Tem uma crônica também sobre o Campeonato Brasileiro de 2018. Crônicas que falam sobre os ídolos do Ferroviário, uma recordação de todos os ídolos que você puder imaginar, são citados, os principais jogadores, né? Desde de Zusa, que foi o primeiro ídolo em 1940, 41, passando por Pacuti, Zé de Mello, Macaco, que é o maior artilheiro hoje, até hoje é o maior artilheiro da história do Ferroviário da década de 50, aí passa pela década de 60, recorda os principais jogadores, década de 70, Hamilton Melo, que foi para mim, o maior jogador da história do futebol cearense, faleceu em 1997. Anos 80, Mazinho Loyola, Luizinho das Arábias, Marcelo Veiga, Acácio nos anos 90, que para mim foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar com a camisa do Ferroviário. Agora, mais recentemente, Edson Cariús, né, que foi um ídolo para o clube, artilheiro do Ferroviário, o maior detentor até hoje. O recorde era do Luizinho das Arábias, mas ele ultrapassou a maior média de gols da história do Ferroviário, né? Até porque o Almanac do Ferrão ele foi publicado em 2013, mas a estatística continua, né? Futuramente a gente vai lançar outras edições também. Então a história viva segue. Então ele quebrou em 2018, 2019, ele quebrou esse recorde que era do artilheiro Luizinho das Arábias, que para mim foi, inclusive, eu tinha 12, 13 anos quando o Luizinho jogava no Ferroviário, e era meu ídolo da época. Né? Hoje existe até um livro, né? Um amigo dele do Rio de Janeiro escreveu uma biografia sobre ele. Enfim, então estamos aí na Tem para luta. todo gosto. O, para o torcedor do passado e para o torcedor do presente, né? Para quem acompanhou o Ferroviário do passado e para quem acompanha hoje o Ferroviário que renasceu, que conseguiu se reerguer, está disputando o Campeonato Brasileiro, foi campeão brasileiro, como você falou. O Sérgio Silva está falando, salve, salve, grande Evandro. Sumidade coral. Olha só. Sumidade coral. Um brinde. Sérgio. Um brinde para o Sérgio também, um brinde coral para o Sérgio. Grande quem ainda não esportivo, uma pessoa sensata, justa nos seus comentários, milita aqui na Crônica Esportiva Cearense. Bacana. Chegando já na reta final da nossa live, quem ainda não está sabendo, já começou a pré-venda do livro Crônicas Corais, acesse o www.edprimeirolugar.com.br/Crônicas Corais, com D mudo, primeiro lugar por extenso, .com.br/Crônicas Corais, você consegue comprar o seu livro com preço de pré-venda, um preço especial somente durante a pré-venda. Acabou a pré-venda, o preço volta a subir
Então aproveite, 20% de desconto. Não é todo dia que você consegue um desconto tão generoso como esse que o Evandro está oferecendo. Evandro, reta final, eu queria que você me dissesse, você falou em certo momento no início da live, que aproveitou essa pandemia para ler muito, além de escrever, ler muito também. Indica algum livro para quem está nos acompanhando, pode ser livro sobre futebol, pode ser livro sobre qualquer outro assunto que seja pertinente para esse momento que vivemos. Fique à vontade. Rafael, eu gosto muito de ler livros sobre futebol, né? Durante algum tempo da minha vida, eu li muitos livros de gestão por conta da especialização, por conta do mestrado. E meio que eu não tinha tempo de ler as coisas que eu gostava de ler. Então, desde que eu terminei o mestrado, eu tenho lido muita coisa. Por exemplo, pra você ter uma ideia agora, eu estou lendo a biografia do Alcino, Negão Motora, que foi famoso jogador do Remo, lá de Belém do Do Pará, Pará, né? Vou pegar um livro aqui também, pode falar. e do Grêmio, do Mauro Tavernar, que é um autor lá de Belém. Estou lendo esse aqui, ó. Escola Maravilha. Brasileira de Futebol, do PVC. Li Leitura também, agradável, estou gostando. li também A Noite que Não Terminou, que terminei de ler recentemente, que é aquele famoso livro sobre o episódio do Brasil de Pelotas, né, que o acidente de ônibus que vitimou 3 jogadores, um dos quais, inclusive, o maior ídolo da história do Brasil de Pelotas foi o uruguaio Cláudio Milá. Agora, teve um livro que eu li recentemente, esse me tocou forte o coração, vou lhe dizer por quê. Eu falei agora, entre os ídolos do Ferroviário, que estão contemplados no livro Crônicas Corais, um desses ídolos chama-se Hamilton Melo. Hamilton Melo, para mim, é o maior jogador da história do futebol cearense. Por quê? Porque ele foi ídolo no Ceará, no Fortaleza e no Ferroviário, na ordem, né? No Ferroviário, no Fortaleza e no Ceará. Ele foi campeão nos 3 e ele parou no auge, com 29 anos de idade, né? Decepcionado com algumas coisas do futebol. Resolveu parar, foi trabalhar numa construtora e saiu assim por cima, né? Então, ele tem uma história muito bacana. E ele lançou uma autobiografia, mais precisamente em 1987. Eu era garoto e eu fui na Praça do Ferreira, a principal praça famosíssima aqui em Fortaleza, e eu comprei o livro, a autobiografia do Hamilton Melo. O nome do livro é Hamilton Melo e o Futebol Cearense. Comprei na banca do Bodinho, não vendia em livraria, vendia nas bancas de revista da Praça do Ferreira. Eu comprei esse livro, imediatamente eu sentei nos bancos da Praça do Ferreira, tá? Eu estudava no Colégio Marista, que ficava no centro, eu fui andando até a Praça do Ferreira comprar. E fiquei lá sentado, uma manhã inteira, lendo o livro, a autobiografia do Hamilton Melo. Eu li esse livro em 1987. E depois, perdi esse livro. Esse livro sumiu, não sei que fim levou, mudanças, enfim, acabei perdendo esse livro. Quando foi agora, recentemente, o filho do Hamilton Melo me presenteou com a cópia, a xerox desse livro. E eu li recentemente agora, durante esse período de pandemia, eu tive a oportunidade de reler a autobiografia do Hamilton Melo que eu tinha lido em 1987. E para mim foi assim um encontro de histórias que eu tinha lido, que eu nem tinha assimilado tão bem, porque eu não conhecia outra, principalmente a parte do Ferroviário, eu não conhecia detalhe da história do Ferroviário em 1987 como eu conheço hoje. Então foi um grande casamento assim, de encontro no tempo, né? 33 anos de distância entre um fato e o outro. Fiquei com a cópia, agradeço imensamente os filhos do Hamilton Melo, né, que tiveram a gentileza de me mandar, inclusive. Né? Chegou numa época que ninguém estava saindo de casa, ele bateu a xerox, pediu para uma pessoa deixar na portaria, enfim. E eu tive a oportunidade de reler esse livro. É um livro que eu não posso nem recomendar, porque está fora de catálogo, mas... Merece uma edição atualizada, né? Inclusive, me deu muita vontade de, futuramente, um dia, sei lá, quando estiver aposentado, não tiver mais nada para fazer, escrever a biografia do Hamilton Melo. É uma história lindíssima. É um jogador que teve um final trágico. Ele foi assassinado, questões aí outras. E em 1997, eu me lembro que isso me chocou muito na época. Eu estava na Holanda em julho de 1997 e eu entrava, lembra dos famosos cybercafé, né? Você entrava lá, pagava um dinheirinho para entrar no computador para ver e-mail, essas coisas. Aí eu li a versão online que já existia na época do jornal O Povo, aqui de Fortaleza. Tinha lá, né, ex-craque do futebol cearense,
é assassinado. Aquilo ali me chocou. Eu estava em Amsterdã, me chocou muito, porque eu tinha lido o livro dele, a autobiografia dele, eu tinha visto ele jogar, embora ele não seja. Eu tenha ele parou em 79, eu comecei a frequentar estádio em 80. Mas em 90, ele com 40 e poucos anos, ele voltou a jogar futebol pelo Calouros do Ar. E eu fui um jogo Ferroviário contra Calouros e vi, né, a qualidade diferenciada, toque de bola refinado, ele com um barrigão assim de pessoa fora de forma, mas assim, no meio de campo ali ele comandava. Você vê que ele era diferente com 40 anos de idade. Então foi a única vez que eu vi o Hamilton Melo em campo, num jogo oficial, foi na volta dele, eu também nem sei porque ele resolveu voltar. Ele foi cronista esportivo, na minha adolescência eu escutava ele na extinta Rádio Irapuru de Fortaleza, né? Era um cara com posicionamentos assim muito sensatos, enfim, sempre era muito lúcido, né? Ele tinha jogado nos três, então ele não puxava mais para um, puxava para outro. Ele era lúcido em todos os comentários. Enfim, tem histórias maravilhosas, né? E ele está, inclusive, presente no Crônicas Corais como um dos maiores ídolos do Ferroviário. Evandro, para finalizar a nossa live, por que vale a pena ler o livro Crônicas Corais? Resumidamente. Olha, vale a pena porque, primeiro, para o torcedor do Ferroviário, eu considero uma leitura obrigatória, né? Eu gostaria de ler tudo que sai sobre o time que eu estou. E a gente tem uma lacuna muito grande de livros sobre o Ferroviário. Para você ter uma ideia, nós temos um livro sobre o Ferroviário, histórias sobre o Ferroviário, que é um livro de um historiador cearense chamado Ayrton de Farias, que na época fez dos três times, Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Ele lançou uma coleçãozinha pela antiga editora Livro Técnico. Esse livro chegou até a ter uma segunda edição. Na segunda edição, ele me convidou para escrever o pós-fácil do livro, né? Fiquei muito agradecido na época, mas isso já tem pelo menos 6, 7 anos. É o único livro de histórias do Ferroviário, de textos contando narrativas da história do Ferroviário. O segundo livro é esse filhote aqui, que é o Almanaque do Ferrão, que está esgotado. Nós tivemos uma tiragem na época de 2.000 exemplares, esgotou, não tem mais para quem procura. Vez por outra eu recebo e-mail aí de pessoas, que eu tenho um blog, né, o almanaquedoferrão.net, que conta histórias tiradas aqui das fichas técnicas. Esse é o segundo. O Crônicas Corais vai ser o terceiro, né? Lembrando, né, nunca deixando de citar, que Zé Limeira, que eu citei aqui na nossa live, lançou 2 livros, né? E eles falam muito sobre ferroviário. Valdemar Caracas lançou 2 livros, que também falam muito sobre ferroviário, mas eles são livros de memórias, eles não são livros sobre o ferroviário, né? Claro que nas memórias deles, um é fundador do clube, o outro é o torcedor símbolo. Claro que eles falaram sobre o ferroviário, mas não são livros sobre o ferroviário. Livros sobre o ferroviário mesmo, nós temos o livro Ayrton de Farias e o livro O Almanaque do Ferrão. Então é o terceiro. Então é leitura obrigatória porque as pessoas precisam conhecer um pouco dos grandes ídolos, dos grandes feitos, como eu falo, os feitos e os fatos, né? E são crônicas, modéstia à parte, escritas com muito sentimento, né? Com coisas que eu acabei descobrindo, mas também muitas coisas que eu testemunhei. Então tem um quê ali de pessoal também, sabe? Tem opinião, tem uma questão aí que afeta até hoje, né, os torcedores do Ferroviário, que é um dilema. Até o nome da crônica é Dilemas de Ferrim e de Ferrão, né? É a crônica 7, que eu discuto essa questão boba da gente abandonar o termo ferrim, que historicamente o Ferroviário sempre foi chamado de ferrim, mas principalmente ali a partir dos anos 90, enfatizou-se muito o ferrão. E muitas vezes as pessoas nem sabem que o termo ferrão começou lá na década de 70. Também acabei descobrindo isso na minha pesquisa. E aí eu faço uma homenagem ao criador desse termo. Eu queria até citar o nome dele aqui. Ele, inclusive, vai escrever a orelha do livro. Não lhe mandei ainda a orelha, né? Tá faltando aí essa informação, porque ele não me entregou, mas me prometeu entregar agora até sábado, porque eu quis homenagear um ex-presidente do Ferroviário chamado Chateaubriand Arraes, presidente entre 1975 e 1977. Foi ele o criador do termo ferrão. Foi ele que, ao chamar o ferrinho de ferrão, visualizava um ferroviário grande. Só que essa questão de ser grande não significa dizer que você tem que abandonar o seu passado.
Então eu tenho lá uma crônica chamada Dilemas de Ferrinho e de Ferrão, que é justamente mostrando, tentando mostrar para as pessoas que vão ler, né, através de, até de um certo humor, contando histórias engraçadas, que as duas coisas podem perfeitamente conviver harmoniosamente. Semana passada houve um jogo do Ferroviário transmitido no canal de televisão, da Zon, né, que é de streaming, e o narrador chamou várias vezes o Ferroviário de Ferrinho. E aí teve uma movimentação na, nas redes sociais, dizendo que tinha que ensinar ele que não era ferrinho, que era ferrão. Aí eu digo no livro, ó, minha mãe chama de ferrinho. Minha mãe. Então vamos respeitar. É isso aí. Quem não tá sabendo ainda, tá chegando agora, inclusive tem mensagem aqui do tio Vitor, falando, opa, já aqui falar de ferroviário é algo muito bom. Também quem chegou mais, Micael Vieira, Cangaceiros, Francisco Gabriel, Netinho Silva, Adri Maciel, um excelente professor, Pedro Neto, o pessoal vai chegando aqui aos poucos. Quem não sabe ainda, o livro já está em pré-venda, a seção do site que está aqui nos comentários, fixado nos comentários, é deprimeirolugar.com.br Crônicas Corais. Você compra o seu livro com desconto de pré-venda, 20% de desconto. Corra, compre o seu. Quem entrou Acabou de aí, entrar. ó. Quem entrou aí? Chateaubriand Arraes Filho. Filho do presidente que eu acabei de citar a história que eu lhe contei agora. Ele agora vai ficar Pedro Neto, curioso para assistir a live. Pegou no finalzinho, ó. Agora vai assistir toda. dá para assistir, vai ficar gravado aqui, ele vai poder assistir na íntegra depois. Evandro, obrigado, cara, pela disponibilidade, pelo tempo, por transmitir essas mensagens para a gente, né? Mensagens, assim, o seu livro, acima de tudo, é um resgate histórico, é um registro histórico do futebol cearense, não só do futebol do ferroviário, é do futebol cearense. Fique ciente disso. Obrigado. Suas Eu que palavras finais para a agradeço. gente finalizar a live. Só fazer um registro, né? Eu citei o texto da orelha do ex-presidente Chateaubriand Arraes. O prefácio desse livro é do torcedor coral, famosíssimo aqui na cidade, vereador de Fortaleza, Evaldo Lima, professor aí de várias gerações de estudantes, professor de história, torcedor do Ferroviário, me deu a gentileza de ter um texto, um belíssimo texto, né, que eu até acho que não mereço tanto, as coisas que ele escreveu ali, mas eu tive a honra de tê-lo também no prefácio desse livro. Tá bom? Tá bom, obrigado, cara. Até Eu que breve. agradeço, Rafael. Abração. Até logo, obrigado. Tchau.